Preste atenção no que eu vou te perguntar agora. O que você faria se a sua esposa deixasse de acompanhar você na igreja em que você é pastor? Lógico que eu estou falando direcionado para os pastores que têm compromisso com a igreja. Pastor é pastor que esteja exercendo a função pastoral. Também posso estender isso para você, que é líder de uma igreja e que a tua esposa, nesse momento, já não está te acompanhando mais. Também posso estender para você que é cristão. Você que hoje pertence a uma denominação, a igreja evangélica, mas a sua esposa, ou vou dizer aqui também o seu esposo, para membros, né, membros e líderes de modo geral, para sua esposa ou sua esposa, o que você faria se a tua esposa deixasse de acompanhar? Eu aqui estou pedindo a tua colaboração. Estou pedindo que você deixe embaixo desse vídeo o comentário, a tua posição. E dependendo da tua posição, a gente vai fazer outro vídeo com respeito à família. Então eu quero saber a tua posição. Qual é a tua posição? Você é pastor? E se a tua esposa deixasse de te seguir, de acompanhar você na igreja? Você é líder, você é atuante. O que você faria? Você é um líder? Você tem um compromisso na igreja? Você é líder de jovem? Você é líder da União dos Homens? Ou você é líder da União das Mulheres? Você é líder dos adolescentes? Você é líder em alguma coisa na igreja e de repente o teu esposo ou a tua esposa já não te acompanha mais. Continua sendo crente. É uma pessoa que gosta de orar, gosta de ler, estudar a Bíblia, mas por um motivo qualquer, eu não sei o motivo, né? E eu estou colocando aqui quero polemizar essa situação, por um motivo qualquer, essa pessoa deixou, ele não está indo mais à igreja ou não está indo com frequência. Qual é a tua posição? Qual é a tua posição como homem e mulher de Deus? Como pastor, como pastora, como líder, estou falando contigo. Qual a tua posição? Você divorciava? Você divorciava? Você entenderia a sua esposa e iria, sendo pastor, conversar com a igreja? Entregaria os teus compromissos na igreja, sendo líder de um departamento, sendo pastor, sendo pastora? Ou você se divorciaria? Largaria a sua companheira ou seu companheiro pela igreja? O que você faria? Porque hoje em dia o que está acontecendo? Está acontecendo justamente o que eu estou falando aqui. Eu não vou estender esse assunto porque eu quero que você esteja comentando, esteja fazendo um comentário sobre a tua posição, o teu pensamento. Mas que tem pastores largando a esposa, pastora largando o esposo por causa da igreja, líder largando a esposa, arrumando outra, casando de novo, continuando frequentando a mesma igreja até que a sua esposa está frequentando, tua ex-esposa frequenta, o seu ex-esposo frequenta, líder que hoje está saindo da igreja, que não está apoiando o divórcio e está abrindo um novo ministério, dizendo que Deus mandou ele. Então eu quero saber a tua posição, porque hoje nós encontramos líderes de tudo quanto é gosto. Então eu quero saber a tua posição. O que você faria se a sua esposa ou seu esposo deixasse de te acompanhar na igreja? Você é um líder, você tem um compromisso com a igreja, com Deus. O que você faria? Qual seria a tua posição? Então vou aguardar o teu comentário e vou continuar aqui a conversar com você. Bem, o que a Bíblia fala sobre o divórcio e a infidelidade? Está aí o texto bíblico, Malaquias 2, 15, 16, diz assim: E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E por que somente um?
Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Bem, vou voltar aqui. E ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Verso 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Bem, olha o que a palavra de Deus está falando sobre o casamento, sobre o adultério, sobre a infidelidade. O que é infidelidade? O que é ser infiel? Você pode estar casado, você pode estar com a tua família, você pode estar na igreja, você pode ser um pregador, você pode ser um líder e de repente você pode estar tendo relações sexuais extraconjugal. De repente você pode estar numa posição em que tua mente está cauterizada, em que você está achando que é normal esse processo que você está passando, o que você está fazendo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus está atento. Os olhos de Deus, a Bíblia fala isso, que os olhos de Deus estão em todo lugar. Olha que coisa linda. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O que quer dizer isso? Ele tem ciência de tudo, ele está presente em todo lugar, e só ele tem poder sobre todos e sobre todas as coisas. Amém? Versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, odeia o repúdio. Nós vamos falar sobre o repúdio e sobre infidelidade mais adiante. Mas olha só, o que me chamou a atenção desse texto é que ele diz que ele odeia, Jeová odeia o repúdio. Odeia aquele que encobre a violência com a sua roupa. O que a Bíblia quer dizer sobre isso? Pessoas que andam passando a mão sobre o pecado. Já não temos mais visto pregarem, líderes e pastores pregarem contra o pecado no púlpito. Nós temos visto pregação da teologia da prosperidade. Temos visto pregação da corrente da fé. Temos visto pregação da corrente do poder. Temos visto pregação da riqueza fácil. Temos visto pregação da liberdade humana, que você agora serve a Deus e você pode tudo naquele que te fortalece. Mas cadê o sermão contra o pecado? Quem é que tem coragem de subir ao púlpito e dizer que é pecado você separar? Veja bem, a Bíblia, e isso pode ser até causa de outros estudos mais adiante, mas a Bíblia, ela fala o seguinte, dentro do contexto: casado uma vez, casado para sempre. Não existe, a Bíblia não te dá condições para você divorciar. Quando ela fala ali que você pode até se separar, ela diz que você pode separar, mas eu ainda não li, pelo menos na minha tradução, que você pode separar e pode arrumar outra mulher e casar. Mas o que eu faço então? O que eu faço se eu já não amo mais minha mulher? Dobra o teu joelho. Se eu não amo minha esposa, dobra o teu joelho. Vai orar a Deus, vai buscar o Senhor. Vai pedir a Ele a renovação, a restauração. Vai pedir a Ele que renove a sua mente. Vai pedir a Ele que esclareça mais. Vai conversar com a sua esposa, senta. A gente muitas vezes não gosta dessa expressão, né, de discutir relações, mas há necessidade. E deixa eu te falar uma coisa para você, isso é uma posição pessoal minha, eu não condeno ninguém, é coisa minha, entendeu? Quero deixar bem claro isso aqui, isso é meu, não condeno ninguém que pratica, mas eu não vejo resultado nisso. Eu já fui convidado, gostei, mas eu vejo o seguinte: muitas pessoas estão com problema na família, o casal está com problema. O que ele faz? Vamos no encontro de casais.
Ótimo, maravilhoso. Eu vi que lá é belo. Eu fui com a minha esposa lá, fui convidado, fui. Lindo, maravilhoso, sim, bacana pra caramba. Mas veja bem, quando você sair de lá, do encontro de casais, o teu problema vai te acompanhar. Se você tem algo contra a tua esposa que você não gosta, ou contra o teu esposo que você não gosta, vai voltar. Aí talvez você me diga assim, ah, mas eu conheço alguém que foi, que estava com um casamento ruim, o casamento estava destruído, e foi, participou do encontro de casais, voltou para casa, o casamento restaurado, a coisa maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu conheço também pessoas que foram para o encontro de casais com problemas, e quando saíram do encontro de casais, uma semana depois estavam entrando com o divórcio. O que eu quero dizer com isso? Que o encontro de casais não resolve nada em si. O que resolve é joelho no chão. O que resolve é clamar a Deus. O que resolve é diálogo com a sua esposa, com seu esposo, com seu cônjuge. O que resolve é você estar interagindo com a sua companheira, com o seu companheiro. Vamos lá. O que significa essa palavra repúdio? Né? Repúdio, uma palavra difícil de engolir. O que quer dizer repúdio? Rejeição. Olha que coisa. Repudiação, rejeitamento, desprezo. Olha o que, é que a Bíblia fala lá atrás. Vou voltar aqui um pouquinho. Olha só, hein? Porque Deus fala, ó, versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Por que ele odeia? Justamente por causa dos seus sinônimos. Sinônimo de repúdio é rejeição, repudiação, rejeitamento, desprezo, desdém, recusa, repulsa. Já pensou o que é isso? Repulsão, refusão, desaceitação. Você não está aceitando a pessoa, você está renunciando, você está rejeitando ou enjeitando. Declínio, preterição, ostracismo, abandono, desamparo, desassistência, desabrigo, desarrimo. Tem até palavras difíceis da gente expressar. Eu até peço perdão, de repente, se alguém está vendo alguma palavra aqui um pouco difícil de se expressar, até eu mesmo embolo, mas são palavras que ferem, palavra que machuca. Você se sentir abandonado, você se sentir desamparado, e eu estou dizendo desamparado com a própria pessoa, com a pessoa ali dentro do teu lar, com a pessoa dentro da tua casa. Pasmem se você quiser pasmar, mas existe pastor, pastora, líder, que estão atuantes na igreja, mas estão dentro de casa separado do seu cônjuge. Alguns porque são assalariados pela igreja, já estão em determinada idade, não tem como voltar ao mercado de trabalho. Outro por vergonha, vexame. Outro porque diz que não quer escandalizar, mas já está escandalizando porque Deus está vendo. O porquê isso acontece? Isso acontece porque não ora. Isso acontece porque não dialoga, conversa. A minha vida, estou com 36 anos, fiz agora em fevereiro, dia 23 de fevereiro, ou dia 20, se não me falha a memória, eu fiz 36 anos de casado. Quando me casei, eu tinha 18 anos de idade. Passei altos e baixos com a minha esposa passou altos e baixos comigo. Mas sabe o que salvou nosso casamento? Abaixo de Jesus Cristo, abaixo da palavra, o diálogo, a conversa, o ceder. Ninguém quer ceder. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa à sua esposa em tudo no Senhor. A Bíblia diz que o marido tem que amar a sua mulher. Não é vergonha a mulher ser submissa ao seu esposo. Não é vergonha o marido amar. E a Bíblia diz lá em Efésios que quem ama protege, alimenta, nutre e cuida. Que você possa refletir
se o teu casamento não está indo bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não tem prazer no divórcio. Dobre o joelho junto com a sua esposa, peça perdão, elogia a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. A família, como disse o louvor lá de Regis Danese, é bênção do Senhor. A família é uma instituição divina, com toda certeza. Continuando, o que vem a ser infiel ou infidelidade? Bem, infidelidade é literalmente uma ruptura da fé e ocorre em vários contextos, por exemplo, até no contexto religioso. Infidelidade é o descumprimento de um compromisso de fidelidade. É uma violação de regras e limites mutuamente acordados em um relacionamento. Em sua acepção mais comum, a fidelidade é manter relações amorosas somente com uma esposa que é sua parceira ou parceiro. Portanto, a infidelidade, é lógico, é quebrar esse pacto tácito de manter relações sexuais com uma pessoa que escolhemos como parceiro ou parceira. Então, veja o que o texto, vou voltar aqui, olha só, o versículo 15. E não fez ele somente um, ainda que sobrava o espírito. E o porquê somente um? Porque ele não fez um? Porque ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai no vosso espírito e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não seja infiel. É a palavra de Deus. Então, como a Bíblia diz para você não ser infiel e você coloca no coração justamente o contrário do que a Bíblia diz? Como que você quer ser abençoado? Como que você quer que a sua oração chegue ao trono de Deus? Como que você quer que Deus venha te usar com autoridade? Como que você quer que Deus venha curar a tua casa, a tua vida, a tua saúde? Como que você quer que Deus restaure a tua vida social, a tua vida financeira, a tua vida espiritual? Se você está quebrando o pacto que tu fez com a tua esposa diante do altar de Deus, se você casou na igreja. E ainda que não casou, você fez um pacto diante de Deus, de homens e de testemunhas. Então é por isso que a Bíblia ela é contra. Você pode estar divorciado? Sim, tudo bem, não quero entrar na tua vida particular. Minha intenção não é essa. Minha intenção aqui é trazer para você que está com problema no casamento uma palavra de alerta, uma palavra de incentivo, uma palavra de paz, de que você deve dobrar o teu joelho e pedir ao Senhor misericórdia. Porque, desculpa a brincadeira aqui, irmãos, o assunto é sério, mas desculpa a brincadeira aqui, trocar de mulher, trocar de marido, eu tenho mania de dizer que é trocar de problema. Por quê? Porque de repente você está dizendo, não, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Vou arrumar outra que é muito melhor. A princípio vai ser. A princípio pode até ser. Mas lá no final, mais adiante, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tu vai ver que de repente o problema pode ser até pior. E eu já participei de situações assim. Como amigo de pessoas, como pastor, já acompanhei situações dessa maneira. Então, qual é o remédio que você me dá? De repente você está perguntando, qual o remédio que você pode me dar, Paulo? Dobra o seu joelho, examina a palavra, busca de Deus a palavra, senta com a tua mulher, conversa, abre o coração, peça perdão a ela sobre qualquer coisa que você fez, sobre qualquer coisa que você, de repente, palavras duras que você falou ao coração dela, palavras duras que você semeou. Peça perdão. A mulher é muito sensível. Estou lembrando aqui nesse momento de um livro que eu li, um livro bem fininho, sobre bênção e maldição. Esqueci o nome do pastor agora, mas você deve conhecer esse livro. E ele conta a história de um médico que, por causa de umas simples palavras que falou para sua esposa, anos depois estavam divorciados. O médico era ginecologista, tinha acabado de chegar em casa do plantão, estava lendo o jornal, a esposa grávida foi dar um abraço nele, um abraço carinhoso. Ele estava lendo o jornal, ela foi abraçar aquele abraço carinhoso. E de repente ele vira para ela, de um modo bem grosseiro, e diz, olha, por favor, não me abraça.
Eu já estou cansado de ver mulher grávida lá no meu trabalho. Agora eu chego em casa, quero ler meu jornal tranquilo, vem você me agarrar aqui com essa barriga. Palavras. Palavras que feriu o coração e que fez ela se angustiar e se entristecer. Então, infidelidade é o descumprimento de um compromisso de fidelidade. É a violação das regras de limite mutuamente acordadas em um relacionamento. Então, tanto o homem como a mulher. Em sua acepção mais comum, a fidelidade é manter relações amorosas somente com a pessoa que é parceiro ou parceira. Portanto, o contrário é infidelidade. Então, quando isso começar a chegar à tua mente, você começa a clamar o sangue de Jesus Cristo. Clama, que certamente Deus vai te dar a vitória. Seguindo. O que Deus acha do divórcio? Está lá em Mateus 19,6. Simples, só você ir lá. O que ele diz? Assim não são mais dois, mas uma carne. Portanto, olha só, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Veja bem, casado uma vez, casado para sempre. Olha esse casal velhinho aqui, amando, abraçando. Irmão, tem casal que anda na rua como se fossem dois estranhos. Um na mão direita, outro na mão esquerda, lá embaixo, um em cada canto, um do lado, outro do outro. Não andam de mão dada. Tem casal que não se abraçam mais dentro de casa, não brincam, não sorri. Eu tenho que manter o respeito. Que respeito? Que respeito? Respeito não se mantém com força, respeito se mantém com carinho, com caráter, com personalidade. Então, se você hoje não anda de mão dadas com a tua esposa, passa a andar. Se você não dá um beijinho nela quando você vai sair para trabalhar, passa a dar. Se você quando chega não beija, quando chegou, passa a beijar. É a tua mulher, quem te deu foi Deus. É o teu esposo, foi Jeová que te deu. É bênção do céu. É o poder de Deus na tua vida. É Deus te presenteando com algo que muitas pessoas queriam, que era uma família, e Deus te presenteou. A família é bênção de Deus. Casado uma vez, casado para sempre. Seguindo. 7 motivos por que um cristão não deve se divorciar. Poderia colocar mais, nem sei por que foi os 7. Também não tem nada a ver de misticismo numérico, não. Mas foi o que eu achei melhor para colocar. 7 motivos. Primeiro, compromisso com a vida cristã. Você tem um compromisso com a vida cristã. Você não pode jamais querer divorciar por qualquer besteira ou por besteira nenhuma. Segundo, compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus que acabamos de ler lá. Ela diz, Deus ajuntou, o homem não pode separar, hoje está fácil divorciar, mas é antibíblico. As pessoas já casam no intuito, não, se eu caso, se não der certo, eu separo. Eu me ajunto, porque ajuntado com fé, casado é, não é. Existem leis que precisamos cumprir. Terceiro, compromisso com a sociedade. Você pensa que não, mas a sociedade está te olhando. Você é exemplo. Quantos lugares que eu já passei e depois que eu passava, pessoas diziam que eu fui exemplo, minha esposa foi exemplo. Você é exemplo. Nessa tua comunidade que você mora aí, nesse teu bairro, as pessoas estão te olhando porque eles querem ver Cristo na tua vida. Você é o exemplo. Tem que ter compromisso com a sociedade. Você tem compromisso, quarto, com a sua esposa ou seu esposo. Você tem compromisso com a sua esposa ou com seu esposo. Então você tem que entender que quando você tirou a sua mulher de dentro da casa dela, ela tinha uma família. Você tirou ela, você cortou esse elo da família. Porque a gente sabe que quando há um casamento, e o casamento é tão sobrenatural, que a família dessa pessoa que acabou de casar diante de Deus, ela passa a ser uma instituição. E eu quero chegar até a dizer que é uma instituição sobrenatural, porque é algo sobrenatural. Você muitas vezes vai contra a tua família de sangue para ir a favor da tua família afetiva, do seu marido, do seu marido, da sua esposa. Então você tem que entender o seguinte: você tem um compromisso com a sua mulher, você tem um compromisso com o seu esposo. Você quebrou esse elo familiar. Então agora você tem que formar a família e a corrente tem que continuar.
Quinto, compromisso com a família da esposa. Veja bem, a coisa como é que é, o negócio não é brincadeira não, gente. Eu tô rindo, mas é sério, você também tem compromisso com a família da esposa, você foi lá. Você tirou a menina, você foi lá, tirou o rapaz, que a mãe gosta muito do filho, né? A mãe pensa que o filho vai ser bebê para sempre, e pior que tem filho que ainda continua sendo bebê depois dos 40, mas tu foi lá. Você foi lá, pegou a jovem, levou para tua casa. Você prometeu a ser fiel a ela, você prometeu a cuidar dela, você prometeu a estar com ela na doença, na saúde, na dor. Você tem compromisso com a família dessa esposa, da tua esposa. Você tem compromisso com a tua vida, com a vida cristã. Você tem compromisso com a palavra de Deus. Você tem compromisso com a sociedade. Sexto, você tem compromisso com os filhos. Tem pessoa, uma vez eu ouvi de uma pessoa e era pastor, separando, né, da esposa por causa de problemas da igreja. E diga-se de passagem, eu acompanhei, ele deu a vida dele muito pela igreja e pouco pela família. E depois que ele separou da família, a igreja a qual ele se desgastou e gastou dando a vida, pediu para ele se retirar da igreja, porque agora ele não tinha esposa. Então ele foi exonerado, né, do seu cargo. Ele foi demitido, podemos dizer assim, da sua função pastoral. Por quê? Aí ele conversando comigo, ele disse que, conversando com alguém, disse que existe ex-esposa, mas não existe ex-filhos. Por favor, né? Eu respeitei ele, respeito até, mas não existe ex-esposa e não existe ex-filho. Não existe ex-esposo e não existe ex-filhos. Sétimo e último dessa relação, você tem compromisso com a tua congregação. Se você é pastor, se você é líder, se você é membro, você tem compromisso com a tua congregação. Você pertence a uma igreja evangélica. Você pertence a uma denominação. Você pertence a uma família cristã. Você pertence a um povo. Então eu quero dizer para você, eu quero concluir essa palavra dizendo que você tem sim compromisso com a sociedade, com a vida cristã, com a palavra de Deus, com a sua esposa, com a família da esposa, com seus filhos e com a igreja. E tem pessoa que tem mania de dizer o seguinte: eu vivo a minha vida, trabalho, tenho meu dinheiro, eu não dependo de ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Meu querido, depois que você passa a ser servo de Deus, todo mundo tem a ver com a tua vida, porque todo mundo está te olhando e quer ver Cristo na tua vida. Continuando, quero apresentar a vocês um motivo da minha alegria. Essa é a minha família, meu filho Gabriel, minha nora Jéssica, minha filha Carol, meu neto Miguel, a minha esposa amada Olívia e eu, que vos falo nesse momento. E quero deixar esse texto de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E até hoje, graças a Deus, eu e a minha casa, apesar dos altos e baixos, muitos processos, coisa que daria para me escrever um livro, se fosse eu dizer aqui, depois que eu me converti ao Senhor, reconheci o Senhor Jesus como Salvador, mas até hoje, graças a Deus, o motivo de eu estar de pé é essas bênçãos que vocês estão vendo aí. Meus filhos, minha esposa amada e o meu neto. Mas não vai embora agora não, quero deixar uma mensagem aqui para você. Preste atenção aqui nessa mensagem. Bem, semeador, falamos muito e eu espero que essa palavra tenha entrado no teu coração de maneira maravilhosa. Eu espero que você reflita, eu espero que você ore por mim. E agora que você recebeu essa mensagem, eu quero te pedir que você venha fazer 3 coisas. Primeiro é dar um like, dar um joinha aí no YouTube para me ajudar. É um canal novo e eu preciso de muita ajuda tua, porque
Eu quero fazer desse canal um canal de bênção para a vida daqueles que necessitam. O único intuito da minha vida, nesse momento em fazer esse canal, é de abençoar a tua vida. Eu quero ser o teu pastor, teu líder, teu abençoador. Eu quero que você compartilhe essa mensagem. Ainda que você, de repente, ache que ela não foi aquilo que você esperava, né? Eu tenho orado a Deus, tenho pedido a Deus para me dar essa mensagem, para entrar nesse teu coração, no íntimo da tua alma, mas se não serviu para você, eu quero te pedir que você compartilhe. E eu quero te pedir também que você faça um comentário aí embaixo, até porque lá na frente, lá no início, eu perguntei para você o que você faria se teu esposo ou tua esposa não te acompanhasse na igreja. Amém? No demais, eu quero te dar um forte abraço. Eu quero desejar que Jeová esteja abençoando firmemente o teu coração, a tua família. Fique com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.